Muito bom dia, lindeza! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bora colocar o título da nossa live aqui. Hoje nós estamos no dia 21 do livro Uma Vida com Propósito. Ó o Betinho chegando aí. Ai, riqueza! Quando vai estar aqui no Brasil, Betinho? Então, a gente está no dia 21 do livro Uma Vida com Propósito. E hoje, olha só, eu li esse capítulo, grifei algumas coisas, depois eu reli de novo. Não estava fazendo muito lé com cré para mim, não. Tinha muitas coisas aqui que não tava. Eu falei, esse capítulo aqui tá com nada. Aí hoje, cedo, eu vou até colocar o título da live aqui, que eu lembro da lindeza que falou que ela não consegue ver o que é quando eu tô falando, né? Hoje eu estava lá na cozinha preparando meu café e fazendo as coisas que eu normalmente faço de manhã. E o que aconteceu? Deu uma virada de chave para mim, porque não é sobre igreja esse capítulo. Ele traz muito desse contexto da igreja, da comunidade eclesiástica, né? Mas não é sobre isso esse capítulo, minha gente. Não é. Bom dia, Lena linda! Eu adoro vermelho, é minha cor favorita. Tanto que eu tenho mais roupa vermelha e preta do que qualquer outra cor. Então, o dia de hoje nós vamos falar exatamente desse contexto de olhar para além. A gente vai sair dessa caixinha, né? Que igreja que ele traz no livro é a caixinha espiritual que cabe àquele Deus conceitual. E nós não vamos falar disso aqui, tá? A gente vai falar de como compor a sua tribo, a sua comunidade, aquela que você lidera ou vai liderar ou pertence, entende? Porque aqui está no âmbito maior, a gente está saindo, né, do estreito para o amplo. A gente olha para esse livro, eu falei, quando ouve a palavra Deus, não é o Deus conceitual que cabe na caixinha espiritual, é o Deus Espírito, aquele que existe dentro de você, a sua centelha divina. E quando eu estou falando aqui do ponto, quando você ouve a palavra eternidade, não é eternidade aquele tempo no futuro depois da morte, é o eterno agora, o momento presente, aquilo que nós só temos hoje, só hoje. E aí, hoje nesse capítulo 21, ele traz protegendo, como a gente protege a igreja. E aí, vou relembrar que igreja, até peguei aqui a origem da palavra, né? Vem lá de eclésia, que é uma convocação, né? Tanto que assim, tem vários significados, mas é para fora, eu chamo, eu convoco. Então, é uma comum unidade, a gente falou de comunidade, a gente falou de comunhão de pessoas, de comum unidade, e a união, a comum união entre pessoas, e agora a gente está olhando para o amplo. O que compõe esta comunidade e vai fazendo ela ganhar, crescer, é essa convocação. Então, eu, por exemplo, no meu empreender, eu quero convocar, a minha voz precisa chegar naquelas mulheres que querem assumir a postura de autorresponsabilidade na sua vida. Aquela mulher que tem aquele incômodo de qual é a parte do meu milagre que eu ainda não estou fazendo, que eu não alcancei a prosperidade que eu desejo, que eu almejo, que eu mereço. Qual é a parte que eu não consigo me fortalecer emocionalmente, financeiramente para tomar decisões? A mulher que quer assumir o protagonismo da sua vida, ela é muito bem-vinda aqui. Aquela mulher que quer ficar de mimiseira, que não quero fazer nada, não quero colocar ordem no guarda-chuva das funções. Então, amada, seja bem muito, se sinta muito à vontade para se retirar, entende? Então, esse capítulo diz sobre isso, sobre como compor a sua igreja, entre aspas, tá? Não é igreja no conceito que a gente tem por igreja, mas é como a gente protege a nossa tribo. Como que eu coloco o meu chamado no mundo e protejo a minha tribo. É sobre isso esse capítulo. E aqui ele fala as formas de liderar uma tribo.
Olha que riqueza. E quando a gente ainda não é líder? Como a gente se comporta dentro de um grupo? Eu, por exemplo, estou no grupo de uma mentoria. Eu não sou a líder daquela mentoria. Como eu devo me comportar lá? É sobre isso esse capítulo, tá? Então, inclusive eu peguei aqui, ó, um outro negócio que eu achei interessante, que é assim, ó, a palavra proteção, né? Eu sempre gosto de procurar a raiz das palavras, né? A palavra proteção, ela vem de cuidado, cuidado com algo ou alguém, né? E aí tem um outro aqui, ó, que eu peguei, que fala assim, ó, refúgio, ela vem do latim refugire. Então é fugir novamente, intensamente. E proteger, ela é um movimento de esconder. Então, um lugar que é uma comunidade que precisa se fortalecer e a gente aprender a proteger essa comunidade, o nosso chamado, o nosso legado, essa tribo que a gente vai compondo ao longo do caminho, é como a gente dá abrigo, dá agasalho, dá apoio. Proteção é isso, é dar um amparo, apoio, para a pessoa poder dar um passo. Quer dizer que ela vai ficar aqui para sempre? Não, não vai. Depois que ela alcança lugares que ela já se sente autônoma, ela vai, né? Então, esse é o movimento do lado de cá hoje. Deixa eu colocar aqui o título da live, só para... Enquanto isso, vamos disparando os aviõezinhos, protegendo sua tribo. Peraí, fixar comentário. Aí, muito bom. Então, bora lá, né? Bora lá para os nossos movimentos aqui do livro. O que ele diz aqui? E aí, uma coisa muito importante que ele traz que eu adorei. É assim, ó, Deus deseja profundamente que experimentamos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. A gente viu isso lá atrás. Uma comum união é a união de dois ou mais. E a comum unidade é um lugar, um ambiente, onde tem vários indivíduos únicos, singulares, que se unem para um propósito, né? Então, isso é algo interessante. E aí, ele tem um ponto que ele traz aqui, que é assim, ó. O primeiro passo para a gente, então, ser um bom líder e liderar a nossa tribo. Eu vou falar aqui do ponto da liderança, justamente porque a maioria que me segue aqui é empreendedor ou busca esse movimento. E o que caracteriza um líder? Que antes de eu entrar lá nos pontos, né, eu vou falar aqui que eu peguei. Significa ouvir mais do que falar. A sua função é prestar atenção aos problemas organizacionais e opiniões dos membros da equipe, de modo a tornar-se um agente de mudança. Também é importante ouvir as pessoas ao seu redor para mostrar respeito e empatia. Eu peguei isso aqui dei um Google, tá, minha gente? E aí, aqui tem um outro aspecto da liderança que ele fala que é sobre influenciar, atrair seguidores e influenciar de maneira positiva a mentalidade e o comportamento desses que te seguem. Olha que riqueza. Então, agora a gente vai lá para o livro. Qual que é o primeiro aspecto que ele traz sobre uma orientação de fortalecer, proteger a sua tribo, aquela que você vai liderar um dia? E se você ainda não está no seu papel de líder, como empreendedor, porque líder empreendedor é um solucionador de problemas, se você ainda não está liderando uma tribo e está presente em uma, qual é a sua conduta diante desta tribo, tá? Então, é sobre isso. Se você está na fila 1 líder, ou se você está na fila 2 liderado, você vai olhar para essa conduta igualmente, tá? Então, concentre-se, primeiro ponto, concentre-se no que temos em comum, não nas diferenças. Por quê? Olha que interessante, ele traz no livro algo que a gente já conversou. Deus foi quem escolheu as diferentes personalidades, formações, dons, talentos. Não é à toa
que você é como você é. Não é à toa que eu sou como eu sou. Inclusive, ele traz uma fala aqui, ó, Deus deseja unidade, não uniformidade. Não cabe ser todos iguais, ainda que existe um objetivo em comum. Entende? Um objetivo em comum. Eu quero viver do meu negócio. Aí a Lena também quer viver do negócio dela. A Giovana quer viver do negócio dela. A Angélica, que está lá assistindo os gravados, quer viver do negócio dela. É um objetivo em comum. A gente vai agrupando essas pessoas e aí a gente vai conciliando as diferenças que existem entre nós. É a beleza da colcha de retalho, né, minha gente? É a beleza da colcha de retalho. É esse movimento da gente se concentrar naquilo que tem em comum e não nas diferenças. O que a gente tem em comum? Quando a gente fica olhando para as diferenças, o que acontece? Acontece a separação. O conflito nada mais é do que um sinal de que você não aceita que o outro é diferente de você. É uma postura mimada, infantilizada e imatura. Conflito só existe quando a gente não olha para o comum, só fica olhando para as diferenças. Então, esse é um primeiro ponto. Concentre-se no que há em comum entre aquelas pessoas que compõem essa tribo. Não fique evidenciando as diferenças, tá? Segundo ponto, seja realista em suas expectativas. Seja realista em suas expectativas. Olha só, existem duas coisas em relação à expectativa. O que é uma frustração? Expectativa mal dimensionada. Ó, hoje eu tô com a minha trena aqui, ó. Você conhece uma trena? Quanto maior a expectativa que eu crio em relação a uma pessoa, maior vai ser a minha frustração. Agora, o que é expectativa? Expectativa é quando você é a diferença entre ideal e real. Quando você fica olhando para algo que você julga ideal e fica lutando contra o que é real, mais você se decepciona, mais você se frustra. Quando você entende na sua caixinha de condicionamento que o ideal é X e você espera esse X da pessoa que não tem o mesmo ideal que você, o que vai acontecer? Vai gerar o conflito, vai gerar uma frustração. Então, ficar querendo que o real seja o seu ideal é um caminho óbvio, lógico e mais rápido para você quebrar a cara e se frustrar. Então, a gente precisa olhar para esse ponto de ser realista com as expectativas, tanto com relação a nós como com relação ao outro. A gente falou há um tempo atrás sobre respeitar a limitação de cada um. Então, esse movimento é um movimento, inclusive, de exclusão, porque quanto mais eu critico o real esperando o ideal, eu não aceito aquela pessoa como ela é. Eu não aceito aquela comunidade como ela é. Eu não aceito aquela tribo como ela é. Tanto que aqui nessa postura, quando a gente está no papel de liderado, você passa por esse lugar, toma os seus aprendizados, e se aquele lugar não faz mais sentido para você, você muda. Você é livre. Somos condenados à liberdade. Somos condenados a ser livres. Você não tem amarração com ninguém. Tá num lugar que não te favorece ou não, você não se sente bem, já sentiu que tomou o suficiente, já sentiu que trocou o suficiente, ali não é mais teu lugar, pode pegar suas coisas e ir embora. Entende? Então aqui, e quando a gente está no papel de líder, é a gente entender que a pessoa também tem o tempo de maturação dela. Ela ficou ali o tempo necessário, tchau. Vai embora. Eu tenho um sonho de ter uma cooperativa, né? E eu falo sobre essa cooperativa com algumas pessoas, e o meu projeto dessa cooperativa é que ela seja uma incubadora
para mulheres se fortalecer emocional e financeiramente e vazar. Não é para ficar lá arraigada, enraizada. Inclusive, eu já escrevi um pré-estatuto, sabe quando você vai tirando as coisas da cabeça? Eu coloquei que o tempo limite para uma pessoa ficar lá é 2 anos. Justamente porque, eu não quero mais crescer, então o seu lugar não é aqui. Já tomou o suficiente, pode ir embora. Agora eu quero crescer. Se associa com outras, agrupa, faz novas lideranças e tchau, vai transbordar no mundo. Então, esse é um olhar da gente poder ser realista com as nossas expectativas. Comigo, quanto líder, e comigo como liderada. Quando eu estou na postura de liderada, eu consigo olhar para as misérias, para as falhas, para as limitações daquele que está me liderando, dos membros daquela comunidade. Entende? Então, esse é um ponto muito interessante aqui dentro do Seja Realista, é a gente olhar para o ideal e para o real. E vamos lembrar aqui da fórmula da realidade? O real, ele é fato vezes a realidade, é fato vezes interpretação. Realidade é igual fato vezes interpretação. A realidade nunca é uma só. O mundo que você vê é só seu, porque ele passa pelas lentes, pelos filtros dos seus condicionamentos, daquilo que você interpreta com... Olha, lembrei de uma história, vou contar aqui para você. É uma... Como chama isso? É uma história. Mas eu não sei se ela é real, só ouvi e eu achei bem interessante sobre isso de expectativa. Um fazendeiro, né, estava precisando de um cavalo na fazenda dele. E ele estava lá meio sem grana, não conseguia comprar um cavalo, tal, não sei o quê. E aí na manhã seguinte, e ele tinha conversado com o compadre dele lá, com o vizinho, na manhã seguinte aparece um cavalo. Aí o vizinho, nossa, mas você é sortudo, hein? Apareceu um cavalo logo quando você mais precisava, tal. Aí o fazendeiro falou, sei, vamos ver. Aí ele foi tentar domar o cavalo. Caiu, quebrou a perna. Aí o vizinho veio. Nossa, mas você é azarado, hein? Precisava do cavalo, o cavalo apareceu, agora você quebrou a perna. Ele, não sei se eu sou azarado. Vamos ver. Aí o país entra em guerra. E aí eles começam a listar todos os homens. E ele é dispensado porque estava com a perna quebrada. Aí vem o vizinho lá. Nossa, mas você é sortudo, hein? Tá com a perna quebrada, não vai pra guerra. Aí ele, vamos ver. Então, esse ponto da gente cuidar das expectativas, e isso, inclusive, né, que eu trouxe dessa história, a gente vai olhar lá na frente que tem uma visão. O que é realidade, do que é bom, do que é ruim. Depende do filtro da cabeça de cada um. Então, olhar com atenção o que é ideal, o que está sendo idealizado por você na sua caixinha aqui do que é ideal, dos seus condicionamentos, para o que é real, tá? Tudo bem? Até aqui? Olha o Marcos chegando aí. O Marcos é lá da comunidade. Pantocrator, comunidade que mora no meu coração. Amém, querido. Amém. Bora lá então, como preservar a nossa tribo. A gente está lendo aqui Uma Vida com Propósito. O próximo passo dentro do livro é prefira incentivar do que criticar. Prefira incentivar do que criticar. Inclusive, ele traz uma menção aqui no livro, lá que está em Romanos, que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Nós não temos esse direito, tanto que Jesus dizia, né, não julgue. A mesma medida que você julgar, você será julgado. Então aqui, prefira incentivar do que criticar, por quê? Quando a gente critica uma pessoa, aquilo que você critica nela, pode observar. Tem você. Você faz igual ou pior. Assim, ó, é dolorido ouvir isso, né, minha gente? Eu sei.
mais é real. Quanto mais você critica alguém, mais você mostra o que tá falhando em você. Você se torna intolerante ao erro do outro quando você faz igual. Você quer que o outro seja correto, quer que seja daquela forma ideal, né? Mas você não consegue ser diferente daquilo que ele é. O outro é só um espelho. Então, quando a gente consegue parar de criticar e a incentivar, é o ponto que a gente já está olhando para as nossas misérias. A gente está conseguindo olhar para a retidão do nosso coração, a gente está conseguindo olhar para as nossas atitudes. Quando eu saí da casa do meu pai, eu sempre fui uma pessoa muito, muito explosiva. E aí, no primeiro casamento, o abençoado digníssimo foi lá e falou pro meu pai, nossa, sua filha tem pavio curto, hein? Aí meu pai falou, mas você achou o pavio dela? Porque eu nunca vi. Então eu fui mudando a minha conduta. Eu olho para dentro de mim, o que eu preciso fazer para não explodir de novo? Qual é a situação, gatilho, que me dá o estupim que eu estouro? Eu preciso olhar. O movimento de incentivar o outro está muito mais ligado ao seu processo evolutivo e de autoconhecimento do que com base no seu achismo. Entende? E aqui no livro ele traz assim, ó. Sempre que julgo alguém, 4 coisas acontecem instantaneamente. Olha que interessante. Perco a minha comunhão com Deus, e aqui vamos lembrar desse Deus centelha divina do outro, então eu perco essa conexão de coração com o outro, exponho o meu orgulho, acho que eu sei mais, exponho a minha insegurança e me predisponho a situações de julgamento, porque se eu julgo, eu também vou ser julgada. Se eu critico, eu vou ser criticada. Olha que interessante isso. Só que a gente só consegue incentivar. A gente teve o workshop sábado, certo? Dia 20. Inclusive tá lá na plataforma, tem um link na minha bio, quem tiver interesse em destravar sua mentalidade próspera, a Lena estava lá comigo ao vivo, né? Lá, aquele movimento do workshop só foi possível eu dar aquele workshop, transmitir aquele conhecimento porque eu tomei ele. Porque eu fiz cada um daqueles exercícios, eu senti na minha pele o ardor da experimentação. Então eu consigo incentivar outras pessoas a trilhar esse caminho. Porque eu passei por ele. Entende? Então aqui é esse ponto do seja incentivador, né? O próximo ponto da liderança de proteger a sua tribo, de como proteger a sua tribo, seja você o líder, seja você o liderado. Recuse a dar ouvidos à fofoca. Olha que interessante. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais sabemos sobre Paulo do que de Pedro. E aqui ele traz algo que eu também acredito. Quando uma pessoa fica fazendo fofoca de outra para você, quando ela estiver longe de você, ela vai falar de você, abençoada. E lendo esse capítulo, hoje eu dei uma relida no que eu grifo, né? Sempre faço isso. Eu lembrei de um chefe meu que eu tive, um diretor. Eu era líder do RH desse lugar, onde tinha lá quase 100 pessoas e 80% do quadro de funcionários era mulher. E pensa que mulher é um trem, né, para falar. Tem uma competitividade entre a mulher que é uma coisa até da nossa cultura mesmo, né, essa competição. A gente viveu muito essa esfera da competitividade lá dos 7 aos 14 anos ali, né. Bem-vindo, Jean, bom dia. E aí o que acontece? Esse meu diretor, quando alguém ia lá e falava assim, a Lena fez tal coisa, ou falou tal coisa, ou a Lena não gostei de algo que ela fez. Ele pegava o telefone, pedia para a secretária chamar a Lena e falava, a Luana quer falar da Lena, quer falar com você, na minha frente. Aí ele dava tempo para a Luana falar da Lena, falar da situação, com a percepção dela, a Lena falar
o que aconteceu do ponto de vista dela na situação com a Luana. A Luana tinha um tempo de retórica e a Lena outro tempo de retórica. E aí o que acontecia? Ele avaliava os fatos separando as emoções. Eu não tinha essa clareza do que eu tenho hoje, né? Mas ele fazia isso. Então ele tentava entender, ele sempre fazia perguntas de checagem. Então isso, por conta disso? Ou então isso, não foi bem assim, isso aqui. Aí ele tentava entender todo o contexto ali, para ele dar um direcionamento. Você sabe quantas vezes isso aconteceu, minha gente? Quase nada aconteceu isso. Porque as pessoas se sentiam envergonhadas de estar lá. Elas conseguiam daí conseguir se resolver. Ninguém ficava mais levando o BO para ele. Não tinha mais o que fazer. Só que ele colocava as pessoas na postura da autorresponsabilidade. Qual é a parte que eu fiz que acometeu o outro? Ou que está prejudicando o trabalho do outro? Isso é um exemplo de liderança. E se eu sou uma liderada, eu olho para esse ponto. Eu me recuso a ouvir fofoca. Quando alguém vem falar algo de outra pessoa, né? Já trabalhei com liderança e já aconteceu isso comigo. Eu perguntava, já conversou com a fulana? Não. Falei, então vai lá e conversa com ela primeiro. Entende? E eu vou falar, o Marcel sabe disso. Quando alguém vem falar alguma coisa, eu fico perguntando da postura da pessoa. Mas e você? O que você fez? Qual foi a sua ação que gerou esta reação? Porque não é sobre o outro. É sempre sobre nós. Porque o outro me fez errar. Não existe isso. Entende? Então era um movimento que eu sempre fazia lá. Recuse-se a dar ouvido à fofoca. Isso não edifica, né? Ele até cita aqui Salomão, que ele diz assim, uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro implicante é separado do grupo. Ou ninguém dá trela para ele. O próximo ponto. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. A gente viu ontem, na live de ontem, quem não acessou a live de ontem aqui no Instagram, só fica aqui 24 horas, vai lá no meu YouTube, que elas ficam salvas lá. A playlist tá lá no meu... A playlist também tá lá no link da minha bio. O que acontece? Ontem eu trouxe 11 passos para a gente restaurar e restabelecer uma comunhão. Então, se eu quero me reconciliar com alguém, ontem eu dei 11 passos, coloquei à disposição a ferramenta que algumas pessoas já me pediram, vou mandar hoje, de como ter conversas difíceis e desafiadoras. Tem um passo a passo. E aí ontem eu dei 11. Hoje no livro ele traz mais 3 formas, que ele inclusive cita Jesus aqui, né? Que Jesus diz assim, se um dos seus que dizem ser seu irmão ser em união com você, te prejudicar, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Primeiro passo. Se ele te ouvir, vocês voltam a ser amigos e tá tudo bem. Se ele não ouvir, aí é o segundo passo. Chame 2 ou 3 pessoas para ser testemunha desta conversa, como mediadores. E aí, se ainda assim não der certo, você leva para a igreja, ele cita aqui. Mas aqui a gente leva para uma hierarquia maior, que era o que acontecia lá, nesse caso desse chefe que eu tive. É o que acontece muitas vezes quando tem partes que precisam resolver questões que não conseguem conciliar, tipo um divórcio. Aí chama um advogado para tentar fazer um divórcio de conciliação amigável, aí não é possível, leva para o juiz. É isso que acontece na justiça comum, é isso que acontece aqui. Ele está dando mais 3 formas além daquelas que a gente viu ontem. Assim, de verdade. Se a gente colocar em prática qualquer uma daquelas, com a reta intenção no coração de restaurar a união, a comunhão, de resolver questão, a gente nem chega nessas 3 últimas que são mais extremas. Nem chega. Entende?
Porque, vamos falar, esse negócio de chamar 2 ou mais pessoas é mais ou menos, porque a verdade, a real daquele conflito, só as partes sabem. Olha, eu vou dar um exemplo disso, que é bem interessante, né? Vou beber uma água, peraí. Minha garganta tá meio esquisita hoje. Olha só. O que acontece? Eu vivi relação abusiva, né? Já contei pra vocês, foram 10 anos, enfim. E sou coautora de um livro que tem vários escritores, é uma coletânea de escritores, que fala de relacionamento abusivo, que trata dessa questão, seja da face que viveu a relação, seja da face de um advogado, de uma psicóloga, tem vários profissionais ali que falam do mesmo assunto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem é a mesma situação, né? Vamos pegar aqui a árvore. Opa, caiu uma frutinha. É a mesma árvore. Só que quem plantou a semente é uma coisa, quem adubou e quem podou é outra coisa. Quem comeu o fruto é outra coisa. Quem vê a árvore é outra coisa. Quem vê só as folhas é uma coisa. Quem vê só as flores tem outro ponto de vista. Cada um que olha para a mesma situação tem uma referência. Mas a dor da relação, a dor de ter passado ou a experiência de ter passado é só quem provou o fruto. Então, esse negócio chama 2 ou 3 pessoas, se não são pessoas que efetivamente provou o fruto, vai ter uma percepção mais distorcida daquela situação. Entende? Quando eu digo que sim, é possível, muitas pessoas falam que eu não... Mas eu sei, porque eu já passei, já saí de lá do fundo do poço. Já assumi a responsabilidade na minha vida. Eu sei mostrar o caminho que eu segui, só que a pessoa tem que querer. Ninguém pode falar do ponto de quem viveu e experimentou. É possível falar do assunto, sim, mas cada um na sua devida cadeira, entende? Então, por isso que nesse ponto aqui, dentro dos ensinamentos de Cristo, precisa ter cuidado com quem vai chamar para ajudar no processo de reconciliação. Senão, não reconcilia, mas distancia, tá? E aí, por último, ele traz apoie seu pastor ou seu líder. Ele fala aqui, né, que ele está falando nesse capítulo, no primeiro momento, quando eu li, ele está falando da igreja, comunidade eclesiástica. E ele está falando aqui de pastores e líderes religiosos dentro de uma comunidade eclesiástica. Só que o que acontece? A palavra pastor, inclusive, ela veio muito depois, porque ele não tinha ainda um significado para aquilo. E se a gente lembra lá das passagens bíblicas e lembra das coisas, os pastores, tanto que tem uma passagem lá de Jesus que diz, né? Minhas ovelhas conhecem minha voz. Porque é líder. Pastor é um líder. Líder de ovelhas, né? Pastor, tô falando pastor lá, aquele do cajado, que tem lá o líder de ovelhas. Lá, se a gente olha lá para trás, há milênios, há tempos atrás, tá? E aí, conforme algumas pessoas iam arrebanhando, né? Iam aglomerando, tanto que Jesus fala lá para Pedro, né? Você vai ser pescador de homens. Então, essa palavra vem do ponto da liderança. Assim como quando Jesus passava, vinha aquele bando de gente atrás dele, atrás dos milagres, enfim. Então, o que acontece aqui? Apoie seu líder, ou seus líderes, ou outros líderes, assim como se você está na postura de líder, busque, né, esse movimento de estar perto de um líder. Porque, como eu digo que terapeutas precisam de terapeutas, líderes também precisam de líderes. Empreendedoras também precisam de empreendedores. A gente precisa estar
pertinho das pessoas que estão a 2 passos à frente da gente. Para quê? A gente forma uma corrente. Eu pego na mão aqui de uma pessoa que está a 2 passos à minha frente e eu estendo minha mão aqui para trás para pegar na mão das pessoas que estão a 2 passos atrás de mim. Então a gente forma uma corrente. Eu tomo de um lugar um conhecimento e transbordo em outro. Esse é o movimento de exercer a nossa liderança. Tanto que aqui eu nem grifei quase nada desse capítulo. Porque o que ele traz é muito voltado para o contexto da comunidade eclesiástica, tá? E aí ele traz uma pergunta que diz assim, ó, o que você está fazendo no seu plano pessoal para tornar a sua tribo, ele não fala tribo, né? Ele fala igreja, eu que estou traduzindo aqui. O que você está fazendo no seu plano pessoal para tornar a sua tribo mais aconchegante e amorosa? O que você está fazendo da sua pessoa, de quem você é, como você se trata, para você, então, liderar um movimento? O outro só trata você como você se trata. Entende? E aí ele fala, muitas pessoas em suas comunidades, muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. Quando eu li essa frase final aqui, eu falei, é sobre tribo, é sobre liderança, é sobre comunidade esse capítulo. Não é sobre uma igreja, tijolos, uma comunidade eclesiástica, não é. É porque a igreja é para fora, é o chamado, é o convocado, eu chamo, eu convoco. É movimento. O Papa Francisco fala muito isso, a igreja tem que sair das paredes, tem que ir para a rua. Então, as pessoas estão ansiando por amor, por essa proteção, por esse apoio. Não proteção de superproteção, do apoio. Elas estão precisando desse aconchego. Seja por meio do artesanato, seja por meio da numerologia, seja por meio de mentorias de empreendedores, como eu vou fazer, seja por meio de você ser uma manicure, seja, não importa o que você coloca a serviço da vida. Você não está aqui a passeio abençoado. A sua vida precisa servir a vida, seja no papel de liderado, seja no papel de liderança. Mas em algum nível, não importa qual no seu empreender, em algum nível, aliás, não importa o que você tem na vida, se é filho, no empreender você é líder. Em cada esfera relacional, você tem um papel, ou você é líder ou você é liderada. Dentro de um conceito de grupo. O que muitas vezes acontece é que a gente fica ainda olhando para a nossa linha hierárquica dentro da nossa família de origem e a gente não se sente potente, capaz de liderar uma tribo. A gente não se sente suficiente. Faz sentido isso aqui para vocês? Conta para mim aqui. 21, dia 21. E acabamos mais uma etapa, né? É isso, minha gente. É isso que tem para hoje. Esse é o contexto do nosso dia de hoje. Sobre como liderar a sua tribo e como se comportar quando você estiver sendo liderado. Pega as suas sementinhas e coloca para eu saber aqui, tá bom? Se você quer acompanhar a série toda, ela tá disponível ainda no YouTube. Lá no link da minha bio tem o link dela para você ir lá no YouTube e assistir todos os vídeos. Depois eles vão sair do ar, vão para a plataforma, que tô pensando aqui em criar um clube da leitura e de estudo. Vou deixar lá salvo na plataforma. Quem teve o workshop vai ganhar, né? Essas aulas vai ficar lá disponível. E quem quer ainda destravar a mentalidade de prosperidade, a mentalidade rica, se você ainda não acessou a abundância que você tem direito, talvez tenha alguns bloqueios aí. E esses bloqueios foram trabalhados no workshop Mente Rica, Sementes da Prosperidade, que tem o link também lá na minha bio.
O valor atual é R$ 97,00. Você pode ir lá e acessar, tá bom? O conteúdo já está todo na plataforma. Coloquei ontem com os PDFs, está lindo de viver. Combinado? Um beijo grande no seu coração e até qualquer hora. Tchau!